てみて扉の向こう君を待ってる Because of Wonderland. Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao Jornal Twist, o seu quadro mensal de notícias sobre Twisted Wonderland. E hoje, na edição de novembro, trarei informações dos jogos, do anime, novidades e algumas coisas que aconteceram no nosso fandom mês passado. Porém, antes de começarmos... Uau! Agora vocês podem me ver! Quero agradecer a artista Alice Cavalcante Marques por ter desenhado minha Yosana para eu usar aqui no canal. Ela ficou super fofinha. Então sigam ela lá no Insta, porque ela é uma ótima artista. O link do perfil está aqui na descrição. E agora sim, vamos às notícias! Abrindo esse bloco, saiba que o Halloween vai seguir por mais alguns dias aqui no servidor japonês. Até o dia 4, tanto o Lost in the Book e The Nightmare Before Christmas quanto o Gacha do Scully estarão rolando. Então, se você ainda não terminou o evento ou garantiu o nosso gótico fantasmagórico favorito, ainda tem tempo. Também por esse período temos o gacha especial de Heartsula Bill, que nos permite tanto ter mais chances de pegar qualquer um dos 5 rapazes desse dormitório, quanto ganhar fichas para trocar na loja por prêmios. Essa é a sua chance de levar para casa um dos rapazes de Heartsula Bill. Então, se você ainda não aproveitou essa oportunidade, aproveite, porque ela é de tempo limitado. Também no início do mês, vamos comer bolo em dobro, porque o aniversário de Jade e Floyd Lit chega no dia 5. E pela primeira vez eu vou poder mostrar para vocês as cartas da coleção La Bonbonnière no jornal, já que o visual e as informações dela saíram ontem e, cara, elas estão de matar. Começando por Jade, ele é uma carta de magia de água e neutro que tem duo com Carter, enquanto Floyd é uma carta de neutro e planta que faz duo com Lilia. Ambos têm poses lindíssimas. Espero conseguir algum deles. Ainda na coleção nova também temos as reruns das suas cartas de pijama e o gacha de todos os aniversários anteriores que você consegue rodar fazendo missões. Como os gêmeos são 2, nós vamos ter 25 missões para cada e 20 chances de rodar para cada um deles. Vai dar um trabalhão, mas por nossos leads valem a pena, não é? Então não se esqueçam de logar nesse dia para ganhar 20 chaves e ler as mensagens de aniversário deles. Ainda nesse início teremos o Training Camp NRC All Dorms, um evento que te permite treinar 3 cartas suas em aulas especiais, onde você consegue mais experiência e itens. Uma ótima ajuda para nós jogadores que queremos tornar algumas cartas mais fortes, mas não estamos com muito tempo. Além das aulas, há um gacha especial do evento, onde você pode jogar 2 vezes por dia para ganhar mais itens. Ou seja, esse evento é perfeito para farmar coisa. E agora, para o meio do mês, a gente tem 2 gachas bem aguardados. De uma forma engraçada, estávamos comentando essa semana sobre Riddle e Vorpal nas curiosidades de terça, e olha só, anunciaram o gacha do Riddle com a roupa do clube de pismo. Acho que a gente vai com esse gacha, viu? Ainda não temos nenhuma informação sobre essa carta, porém podemos especular que seu duo é Sebek, pois é o único membro do clube que ainda não foi duo de ninguém, e que o Ruivo vai estar com um penteado novo, pois vemos a sua silhueta no groove da carta do Silver. Desejo boa sorte a todos os fãs do Riddle. E também teremos o gacha do Zulverblot. Aqui vemos o Shingroto belíssimo em sua forma de polvo doido de tinta. Mas um gacha que não temos muitas informações, a não ser o fato de que seu duo vai ser o Leona. Eu achei essa carta belíssima e eu mal posso esperar para poder rodar para ela. E, finalizando o mês, temos um evento misterioso que não tem nome nem nada, mas vamos lá, é quase certeza que é o evento parte 2 e 3 do de Jack. Vai rolar praticamente na época do Natal, não tem como ser outra coisa. E eu vou amar ter meu Natal Win. Eu quero esse evento desde que eu entrei nesse fandom. E esse momento é meu! Agora basta especularmos quem vai vir de SSR esse ano. E esse será o mesmo servidor japonês? Eu amei ele. E ele até que vai ter bastante gacha graças aos gêmeos, porém eu sinto que vai ser divertido e bem tranquilo e eu mal posso esperar por evento do fim do mês. Começando o mês de novembro, o Halloween continua até dia 9 nesse servidor. O evento Twisted Thrills vs Classic Chills, a Storybook Adventure, vai até essa data junto com o gacha do Sebek e do Trey. Então ainda temos chão para aproveitar essa história assustadora e garantir 2 dos nossos rapazes verdes. Outra coisa que irá continuar, mas vai só até o dia 4, é o gacha especial de Heartsula Bill. Por conta do lançamento do anime, os rapazes do dormitório da Rainha de Copas ganharam um gacha especial, que te dá mais chances de você conseguir eles com seu uniforme do dormitório, além que a cada vez que você rodar, você ganha fichas que pode trocar por alguns itens e até uma das cartas dessas lá na Mystery Shop. Então, se você sempre quis um dos rapazes de Heartsula Bill nesse uniforme, a hora é agora. Agora, falando de coisas novas, bem no início do mês, no dia 5, temos aniversário em dobro. O aniversário do Gêmeos Lit conta com 2 cartas novas da coleção Platinum Jacket. A carta de Floyd é uma carta de magia de água e neutro, e seu duo é Kalin. E
a carta de Jade é de magia neutro e fogo, e seu duo é Rhythm. Adorei eles fazendo gêmeos terem uma magia igual e outra oposta, isso é bem supimpa, e também aconteceu no servidor japonês, então eu achei isso bem divertido. Além delas, o gacha de suas cartas da coleção Birthday Bloom também estarão de volta. Então, no dia 5, não esqueça de logar para ganhar 2 molhos de chave grátis e também as mensagens de aniversário de Jade e Floyd. Também teremos, nesse início de mês, o NRC Joint, o evento do qual faz a gente mostrar nossas habilidades e a força das nossas cartas em diversas batalhas específicas. E quanto melhor o nosso score, melhor a nossa nota no teste, que nos possibilita ganhar prêmios melhores ainda lá no final do evento. Além que batalhando, você ganha fichas que você pode trocar na Mystery Shop por ótimos prêmios. É um evento mais técnico, porém ele é muito legal para você ver como estão as suas cartas, além que realmente tem coisas muito legais para comprar, então eu recomendo vocês jogarem. Ainda no início do mês temos mais um gacha. O gacha do azul com a roupa do clube de jogos chegará ao servidor inglês. Esta é uma carta de magia neutra e planta e seu duo é o Idia. Esta carta ela é muito bonita e se você é fã do azul como eu te desejo boa sorte quando rodar no gacha. No meio do mês temos a rerun do evento Vargas Camp 2 The Art of Survival e dessa vez ela trará junto consigo o gacha do Horto. Para quem não conhece esse evento, a sinopse é: alguns dias depois do primeiro Vargas Camp, o Sr. Vargas anuncia um novo acampamento, dessa vez com novos estudantes. Esse evento é uma continuação direta do outro Vargas Camp, e este evento de agora conta com as seguintes cartas: azul com uma carta R e Jade com uma SR, ambas você ganha jogando o evento, e Veio SR e Trey SSR, que você consegue pelo gacha. Junto dessa rerun, temos a carta SSR do Horto numa versão Vargas Camp. Essa SSR possui uma história e ela é quase um extra desse evento, o que é muito supimpa. Ela é uma carta de magia planta e água e seu duo é o azul. Eu achei essa carta fofíssima quando anunciaram ela para o servidor japonês e fico feliz que agora todos os servidores ingleses poderão aproveitar ela também. E para finalizar o mês eu tive quase um surto ao ver que o evento Coral Sea Eternity Float chegará ao servidor inglês. Aqui ele possui o nome de Trials of Romance. E para quem não sabe, é mais um evento de casa, onde eles visitam a cidade de Natal ou uma cidade que foi importante para algum deles para aproveitar algum feriado ou evento. A história é a seguinte: para aprofundar seu vínculo, duas moreias que acompanhavam a bruxa do mar deram um teste de amor a uma sereia que se apaixonou por alguém de outra espécie. Os protagonistas ajudarão no teste de casamento nascido dessa lenda. Ultramarine Town das Terras Ensolaradas é um lugar que Jade conhece intimamente bem. Mar cristalino, frutos do mar fresco e um litoral considerado o mais bonito do mundo. Venha conhecer Ultramarine Town com Jade e celebrar os noivos. Nesse belo evento de casamento, temos as seguintes cartas: Rock como uma carta R e Riddle como uma carta SR, ambas você consegue jogando o evento, e Maleus SR e Jade SSR, que você consegue pelo gacha. Eu amo eventos com temática de casamento, então eu tô super animada pra rever ele e também conseguir Jade, porque infelizmente eu não consegui ele no japonês. Ele só tá tão incrível nessa arte. Eu preciso dele. E é isso que temos pro servidor inglês. O que vocês acharam? No início do mês eu achei que vai ter muita coisa ao mesmo tempo e vai ser um pânico para as economias de geral. Porém, eu amei que é um mês de Octavinelli praticamente. Farei questão de aproveitar novembro nesse servidor. E vocês, o que acharam? No dia 25 do mês passado, rolou o evento Imagine Land on the Road em Campina Grande, onde teve um espaço para falarem do anime de Twist. E além disso, também teve uma entrevista com os dubladores Hugo Miara, Luiz Henrique Reuter, Bia Menezes e Felipe Jimenez. Essa entrevista pode ser vista no vídeo postado no canal Ei Nerd, e a entrevista começa nessa minutagem que estou colocando aqui na tela para quem quiser ver. E nela a gente pode ver o quão queridos eles são e como eles logo pegaram carinho pelos seus personagens. Me deixa muito feliz em ver que mesmo boa parte conhecendo só o que viram no anime, ainda assim adoraram esse universo e os nossos rapazes. Alguém foi no evento e pôde ver os painéis e ganhou algum dos brindes de Twisted Wonderland? Se sim, me contem aqui nos comentários que eu vou adorar ler. A pré-venda do primeiro mangá de Hearts Labinho em português se encerrou e muitos já receberam sua cópia. Inclusive, eu fiz um unboxing no canal e a qualidade está excelente e tá todo mundo falando que tá gostando muito da sua cópia. Então, se você ainda não garantiu o seu, é uma boa garantia, porque é um ótimo item para se ter na sua coleção. Ainda não temos uma data para o lançamento do segundo volume, porém irei deixar vocês atualizados. E por último, mas não menos importante, saíram as datas dos lançamentos dos episódios do anime. O primeiro, como sabem, saiu no dia 29, às 4 da manhã, mas os próximos episódios estarão saindo às 5. As datas que irão sair os episódios são dia 5, 12, 19 e 26 de novembro e 3, 10 e 7 de dezembro. Outra novidade que veio com o lançamento do anime
foi o fato de que, se você tem a Disney Plus e você for no seu perfil e clicar em escolher avatar, você pode escolher uma foto do Riddle ou do YouCam para ser a sua do perfil. É uma coisa pequena, mas eu achei isso super fofo. E aí, pessoal, o que vocês acharam das novidades? Abrindo o bloco do fandom, eu venho mais uma vez alertar de uma fake news. 2 meses abrindo o bloco do fandom assim é meio triste, mas é necessário. No final do mês passado, chegou a mim que um pastor fez um vídeo dizendo absurdo sobre Twisted Wonderland, falando que a obra era do demônio, que Twist distorcia os valores do certo e errado, usando personagens bonitos para confundir jovens, fazendo o mal parecer atrativo e estiloso e assim ensinando as pessoas a simpatizarem com o mal desde que ele seja bonito o suficiente, além de usar símbolos ocultos como magia para confundir os valores das pessoas. Galera, eu não sei vocês, mas eu me senti no início dos anos 2000 com o povo falando que a Hello Kitty fez pacto pra não ter uma boca. Ai, vamos lá. Primeiro, não procurem esse vídeo pra verem ou deem ibope pra isso, porque é isso que esse pessoal quer. Tanto que eu só soube dele graças a 2 seguidoras e gostaria de agradecer @KeliAuziara1812 por me avisar do que estava acontecendo e a Ilustre MBL por ter me contado o que a pessoa do vídeo disse para que eu não precisasse dar visualização para esse conteúdo enganoso. Deixando claro que o objetivo de Twisted Wonderland nunca foi e nunca será sobre desviar alguém, e sim mostrar que não existem pessoas inteiramente boas ou más no mundo, e muitas vezes apenas pessoas que precisam de ajuda principalmente psicológica. Além de tocar em outros assuntos sensíveis, trazendo palco para esses tópicos. Os garotos bonitos são muito mais do que vilões. E eu não me senti ofendida quando li que isso aconteceu, pois antigamente Xuxa e Pokémon também passaram por esse tipo de tratamento. E nós sabemos o sucesso que eles são até hoje. Então espero que esse mesmo sucesso venha para o nosso amado jogo e agora anime. Animando o bloco, vamos falar do show que houve mês passado? Nossos rapazes se apresentaram em formato 3D no show Disney Twisted Wonderland 3D Magical Live Blazing Jewels e foi um espetáculo. Além do show à parte, que foram as coroas de flores que o pessoal mandou para os idols, que eu estarei colocando algumas aqui no vídeo, pois elas são belíssimas, tivemos a apresentação de todas as músicas cantadas pelos meninos até o momento, tirando o cover de This is Halloween. Alguns trechos foram postados por alguns usuários, já que infelizmente o show não entrou nem para o Disney Plus Brasil e nem para os outros Disney Plus fora do Japão, mas pelo que eu vi do show, foi um arraso e realmente foi belíssimo. Os movimentos ficaram bem realistas na minha opinião, e eu confesso ter chorado em algumas partes e surtado em outras, como em um dos momentos mais falados pelo fandom, Rock e Viu dançando valsa durante a música La Volante. E se você chegou a ver esse trecho, você entende o hype dele, porque ele foi Built 100! De verdade, eu espero que um dia eu possa ir em algum show deles, porque se eu surtei vendo apenas alguns vídeos e imagens, imagina eu vendo ao vivo. Agora, para finalizar a parte do fandom, eu gostaria de informar vocês de que, mesmo após 4 dias do lançamento, Twisted Wonderland, a série, ainda tá no top 10 do Disney Brasil. Por 3 dias o anime ficou em segundo lugar, e hoje, atualmente no sábado, ele tá em quinto. Eu tô muito feliz por ele ter entrado no top 10 do Disney Brasil. E essas foram as notícias de novembro do Jornal Twist. O que acharam das notícias? Se inscrevam no canal e aproveitem para ver os vídeos da semana passada. Até mês que vem, pessoal!